Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Ontem nós transmitimos o nosso segundo culto, ao vivo, pelo YouTube e pelo Instagram. E no próximo domingo, já deixando claro, lembrando que no próximo domingo, às 18 horas, nós estaremos ali transmitindo ao vivo também para o YouTube e Instagram. O culto referente ao aniversário da igreja. Mais para adiante a gente vai celebrar, quando passar tudo isso, a gente vai celebrar lá presencialmente o culto, mas neste momento nós não queremos deixar passar em claro e falarmos um pouco sobre o aniversário da igreja, o aniversário de 33 anos da igreja. Então será no próximo domingo às 18 horas, onde teremos ali louvores, teremos ali oração, teremos uma entrevista comigo, o pastor Climero vai fazer uma entrevista comigo para a gente conversar sobre a história da igreja, visto que muita gente assim não sabe como é que nós começamos, e é muito importante a gente sempre estar lembrando a história da igreja. É interessante isso, porque a gente vê que isso é bíblico, inclusive, porque o povo de Israel sempre relembrava suas histórias. Para quê? Para sempre lembrar daquilo que Deus fez no passado do seu povo. Então, quando a gente está contando a história, a gente está também aprendendo e também assim vendo a maneira como Deus agiu e age na história do seu povo, da sua igreja, do mundo. Não é verdade? Então é muito importante isso. Então geralmente nos aniversários da igreja eu geralmente conto um pouco da história da igreja. Depois a gente encerra ali com uma reflexão final e com louvor. Então será domingo às 18 horas pelo Instagram e pelo YouTube, tá certo? Hoje eu gostaria de compartilhar 2 versos da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, no último capítulo. Essa carta aos Hebreus é uma carta que ninguém sabe o seu autor. Alguns estudiosos aventuram-se dizer que é do apóstolo Paulo pela semelhança de algumas coisas, de linguagem, algum aspecto teológico, mas o fato é que não diz quem escreveu. Só se sabe uma coisa: quem escreveu a carta aos Hebreus era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Isso aí a gente percebe na leitura desta carta, Então vamos ler aí os versos 15 e 16, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, ele está falando aqui de 2 sacrifícios que Deus se agrada. O primeiro deles é o louvor, certo? Olha o que ele diz aí no versículo 15. E ele fala algumas coisas sobre esse louvor. Primeiro, esse louvor deve ser oferecido em nome de Jesus. Observe que ele diz logo assim, por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Então, primeira coisa, esse louvor que Deus recebe é o louvor que é feito em Cristo, daquele cujo coração Jesus Cristo é o Senhor, daquele cujo coração habita o Espírito de Cristo, aquele cujo coração tem a verdade do Evangelho, aquele que anda nos caminhos do reino de Deus. Este louvor em Jesus é o louvor que Deus recebe. A segunda coisa que ele diz aí sobre esse louvor é que deve ser sempre. Observa bem aí, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Tá vendo? Sempre sacrifício de louvor. E é exatamente isso aqui, que o louvor é algo que deve ser contínuo na nossa vida.
A gente sempre pensa que louvor, adoração, é só quando a gente está abrindo a boca para cantar, ou quando a gente está ali na igreja, todos juntos, ali reunidos coletivamente, comunitariamente, né? No momento que a banda canta, no momento que alguém ali dirige uma ministração do louvor e a gente ali também cantando com eles. Então a gente empobrece a nossa vida de louvor e de adoração ao Senhor, estreitando com esse pensamento de ver o louvor apenas como uma partezinha ali do culto que nós fazemos, seja lá nas reuniões comunitárias da igreja, seja quando nós estamos no nosso momento devocional, quando a gente está cantando. Não, o louvor deve ser a vida do indivíduo. A vida do indivíduo. Porque toda a vida é um culto a Deus. Lembre-se que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31, que tudo que fizer, seja em palavras, ações ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia também diz, o apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz que nós devemos apresentar a nossa vida como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, é culto, é louvor, é adoração. Então a vida deve ser uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de gratidão, ou seja, sempre que a nossa vida, a gente tem a consciência de que ela é dedicada a Deus e vivemos consciente da presença de Deus na nossa vida em todos os momentos, estaremos assim em louvor a Ele. Mas o segundo sacrifício que ele fala aí, queridos, é o sacrifício da prática do bem e da mútua cooperação. Olha, queridos, ele está falando aí, a prática do bem é fazer tudo aquilo que é de bom para o próximo. Para o próximo. E aí a gente entra aí uma gama de coisas que a gente pode fazer. A gente pode dar uma palavra de encorajamento para o próximo, a gente pode dar uma orientação para o próximo, a gente pode orar pelo próximo, interceder por ele. Podemos ajudar de múltiplas maneiras. Mas eu queria falar neste dia, de maneira específica, da generosidade. Porque a generosidade deve ser a marca, deve ser uma das marcas do cristão. Porque se o cristão tem o amor em seu coração, se o discípulo de Jesus carrega no seu coração o amor, então a generosidade vem como consequência desse amor que ele tem por Cristo e como consequência do amor de Deus em seu coração. Essa generosidade deve fluir naturalmente. Os primeiros cristãos, lá em Atos, capítulo 2, eram conhecidos pela generosidade também. Observa lá em Atos 2, do verso 41 até o verso 47, como é que eles viviam, e diz lá que eles repartiam tudo o que tinham. Lá em Atos capítulo 4, verso 32, diz que eles tinham tudo em comum e iam distribuindo à medida que alguém tinha necessidade. Então a gente percebe claramente que um discípulo de Jesus tem que ter um coração generoso. E nesse momento, querido, que nós estamos vivendo de pandemia, que está difícil, realmente está difícil para todo mundo. Não está difícil só para uns, está difícil para todo mundo. Mesmo assim, a gente deve abrir espaço para a generosidade, compartilhando aquilo que nós temos, mesmo que seja um pouco que nós temos, com alguém que não tem nada. Com alguém que não tem nada. Porque nesse momento tem muita gente que está passando por muitas dificuldades, que às vezes precisa de uma cesta básica, às vezes precisa de um dinheiro para comprar uma medicação. É claro que a gente precisa ter muito cuidado com os exploradores da boa fé dos irmãos, porque tem aquelas pessoas que se aproveitam deste momento e em qualquer outro momento da boa fé dos irmãos, da generosidade, do coração generoso, e aí se aproveitam deste momento para explorar. Não, a gente deve ser criteriosos, devemos ser criteriosos na ajuda que nós devemos dar para as pessoas, mas nós não devemos deixar de socorrer, nós não devemos deixar de ajudar nesse momento. Seja com um remédio, seja com alimento,
não é? Seja com uma passagem, seja com aquilo que a pessoa precisar, e a gente ter a possibilidade de poder chegar junto dessa pessoa e abençoar essa pessoa materialmente. Então, essa é a mensagem dessa manhã. E preste atenção, certo? Preste atenção. O louvor lá em cima, o sacrifício do louvor, só será levado a sério com Deus se o sacrifício em seguida, do versículo 16, de generosidade, for feito. Porque se eu tenho um coração amarrado, se eu tenho um coração que não se abre para ajudar as pessoas, se eu não pratico as boas obras faladas na Bíblia, se eu não socorro o próximo, como é que Deus vai receber o meu louvor? Como? Eu estaria apenas fazendo sacrifícios de tolo. Apenas isso, o louvor seria um sacrifício de tolo. Seria isso. Porque essas duas coisas andam juntas. O louvor e a generosidade. Quando eu estou praticando a generosidade com o único interesse em ajudar o meu próximo, não praticando a generosidade para que as pessoas saibam que o que eu estou fazendo, saibam o que eu dei, né? O que eu estou assim, que eu sou uma pessoa boa, que eu estou fazendo isso para fulano, estou fazendo isso para cicrano. Não. Quando eu dou, certo? Pensando no bem-estar daquele próximo ali, daquela pessoa que está em necessidade, Deus está recebendo o meu louvor. Então, queridos, que a gente possa viver essa vida de louvor e essa vida de generosidade. Que Deus abençoe a todos. Um beijão e um abraço bem apertado, tá certo? Até lá!